Leclerc frustrado com P6 em Imola e Hamilton elogiando o desempenho da Ferrari. Vamos a um breve resumo da escuderia de Maranello no GP de Imola. E fala, meus amigos tifosi, aqui do Ferrari Brasil. E o piloto monegasco Charles Leclerc teceu reclamações aí do safety car, tanto virtual quanto o de carro na pista durante o Grande Prêmio de Imola. E em entrevista após a corrida, Leclerc afirmou que os momentos de acionamento atrapalharam a estratégia da Ferrari e ainda disse acreditar que não errou na disputa aí com o Albon na parte final da prova. E diga-se de passagem, Leclerc mandou muito bem aí, tanto na parte defensiva, tanto também, acelerando e conseguindo manter aí, um pneu com muitas e muitas voltas, já um pneu duro, que o Leclerc estava de pneus duros, contra os pneus duros novinhos aí de Alex Albon, mas infelizmente Leclerc não conseguiu, segurar Albon, por conta dos pneus e acabou aí ficando com o P6. E após estar largando na 11ª colocação, Leclerc se recuperou e cruzou a linha de chegada em sexto, e apesar disso lamentou não ter tido chance de brigar pelo pódio. E o monegasco disse que se sente muito desapontado e que tudo estava indo muito bem no primeiro stint, e até então entrou o safety car virtual, que foi acionado e acabou custando muitas posições. Leclerc continua dizendo que depois que veio o safety car na pista, que acabou custando muito mais ainda para ele. Leclerc disse que teve superaquecimento dos pneus e que não pôde trocar, porque não havia outro jogo de pneu disponível. Leclerc continua dizendo que não tiveram como brigar pelo pódio devido ao safety car, que foram acionados aí em péssimos momentos em relação à estratégia da Ferrari, e então ele não pôde estar tentando algo melhor. E Leclerc, quando foi questionado sobre a disputa com o Albon na primeira perna aí da Tamburello, Leclerc garantiu que não teve a intenção de botar a Williams de Albon para fora da pista e disse acreditar que não extrapolou o limite das regras na disputa. E diga-se de passagem, meus amigos tifosi, é muito mimimi, porque a Fórmula 1 raiz, a gente sabe que é batalha feroz ali dentro da pista, às vezes o carro sai um pouco mais para fora na disputa ali. Fórmula 1 é isso, hoje em dia tá uma situação complicada, inclusive, na minha avaliação, Leclerc não fez errado, não deveria tomar nenhum tipo de punição, acabou não tomando, mas a Ferrari acabou se precipitando e Leclerc acabou devolvendo a posição para Albon. Porém, isso para mim aí foi uma tremenda de uma atrapalhada da Ferrari, como sempre aí, dando mole aí na questão da comunicação com os pilotos aí, dos engenheiros, e é uma situação muito complicada. Bom, tifosi, então na minha visão, a disputa entre Alex Albon e Leclerc foi totalmente limpa, o monegasco ganhou posição na pista e obviamente não merecia nenhum tipo de punição, como não teve, mas por atrapalhada da Ferrari, acabou tendo que devolver a posição para Albon e ficou apenas aí com o P6. E por fim, Leclerc voltou a cobrar a Ferrari sobre o ritmo de classificação que segue sendo seu calcanhar de Aquiles nessa temporada de 2025 da Fórmula 1. E ainda que disse esperar por dificuldades em Mônaco, Leclerc acredita que as fraquezas do carro podem ficar muito mais evidentes. Leclerc diz que a Ferrari precisa trabalhar duro e que não existe uma bala de prata para a situação em que se encontra, e que precisam entender de onde estão vindo os problemas na classificação e o porquê que vem atrapalhando bastante aí o desempenho do SF25. E Leclerc continua dizendo que ele espera muitas dificuldades em Mônaco e que a Ferrari deve ter muitos pontos fracos do carro exposto nesse grande prêmio, mas que tem muita imprevisibilidade também. Leclerc diz que os riscos na classificação são maiores e os acertos são muito diferentes e que ele torce para que a Ferrari possa surpreender a sua torcida positivamente, Finalizou aí as falas o piloto monegasco. E Lewis Hamilton também falou aí após o Grande Prêmio de Imola e teceu vários elogios ao desempenho do carro nesse Grande Prêmio. E Hamilton disse que tirou muitas coisas positivas e, em primeiro lugar, a estratégia foi realmente fantástica e a equipe fez chamadas perfeitas. Hamilton disse que se sentiu muito confiante com o carro na China e voltou a sentir o mesmo nesse Grande Prêmio de Imola. Hamilton disse que sentiu uma sinergia real com a equipe e acha que o acerto estava excelente e que a Ferrari melhorou um pouco na questão do desempenho durante a corrida.
E Hamilton ressaltou que a Ferrari precisa estar desbloqueando o potencial na classificação e que se tiverem uma classificação muito melhor, estariam aí brigando por pódio, algo que Hamilton diz que nem achava que seria possível mediante aí ao desempenho do SF25 nesse início de temporada, meus amigos Tifosi. Bom, e eu já quero tecer aqui um comentário importante, Tifosi, que é o quê? É dar os parabéns aí a Hamilton, que conseguiu, né, extrair um bom desempenho do carro, fazer uma corrida de recuperação muito legal, mas principalmente a Leclerc. Leclerc largou lá de trás, teve problemas aí com os pneus duros no final da corrida, com pneus muito desgastados, conseguiu se defender muito bem de Albon, mas infelizmente por conta dessa discrepância, né, da questão dos pneus de Albon para Leclerc, Leclerc perdeu a posição para Albon, mas fez uma pilotagem aí, né, diga-se de passagem, de um verdadeiro campeão. E, né, vamos, no geral, a minha avaliação é: a Ferrari fez uma corrida de recuperação muito decente, o carro apresentou um ritmo de corrida muito decente, coisa que foi vista aí, né, no caso nos treinos livres, né, nos stints. A Ferrari mandou bem nesse quesito, mas ainda precisa melhorar muito, mas muito mesmo, principalmente na questão de ritmo de classificação. Mas eu já quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E aí, vocês gostaram da performance de recuperação da Ferrari nesse GP de Imola? Vocês acham que a Ferrari poderia alcançar algo melhor durante a corrida? Ou só o P4 e o P5, o P6 ali seria algo possível, mediante a McLaren tá com ritmo muito forte, a Red Bull também, né? Então, quero que vocês comentem aqui abaixo qual é a análise que vocês fazem, né, desse GP de Imola e como que tá a expectativa de vocês para as próximas corridas, né, principalmente em Mônaco, a corrida em casa de Leclerc, onde ele trouxe essa declaração após o Grande Prêmio de Imola que a Ferrari pode enfrentar dificuldades, né, no seu GP em casa do Monegasco. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de clicar no botãozinho inscreva-se, de ativar o sininho e de esmagar o seu like. Um grande abraço e força Ferrari!